Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Você é meu convidado a junto comigo a se aprofundar no estudo da Palavra de Deus e assim extrair ali bênçãos, conselhos e ensinamentos que com certeza não apenas irão agregar à nossa vida, mas irão nos acompanhar nessa jornada que conduz à vida eterna, tá certo? Nessa ocasião eu quero convidar você a orar para logo em seguida a gente entrar no estudo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, mais uma vez, estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, Teu Santo Espírito venha ser o nosso professor, venha trazer luz aos nossos pensamentos e mente, para que a gente não apenas venha entender, mas ainda assim estar intimamente ligado a Ti. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estudar aqui o tema de terça-feira, 18 de março, né? Tá saindo um pouquinho atrasado. Mas o tema é Deus ama a justiça. Nos dias anteriores nós vimos quais foram os dois maiores mandamentos, né? E quais são também os dois maiores pecados. E hoje será Deus ama a justiça. Eu separei aqui alguns pontos. Também tem um contexto bíblico bastante interessante que nós vamos ler. E o primeiro ponto fala o seguinte. As Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. O exemplo disso se encontra em Salmos 33, verso 5, Isaías 61, verso 8. E aí continua. Por isso, ele revela profunda preocupação com a injustiça, o que desperta sua justa indignação em favor das vítimas desse pecado. A gente vê em vários contextos, né? Tanto o Senhor como os profetas falando a palavra do Senhor, né? Chamando a atenção das pessoas para cuidar daquelas que, de certo modo, estão sendo oprimidas, né? Das pessoas que são marginalizadas, que são, de certo modo, estão numa situação em dificuldade. E o povo de Deus deveria ter um cuidado, uma atenção, um olhar voltado todo especial para esse tipo de pessoa, né? E aí a Escritura revela que as pessoas que negligenciam esse olhar atento à necessidade alheia, essas pessoas, elas de certo modo terão que prestar conta com Deus, né? E isso tanto é visível no Antigo como também no Novo Testamento. A gente vê Jesus, em algumas ocasiões, censurando os fariseus, né? Chamando eles de hipócritas, porque eles falavam de uma coisa da qual eles não viviam. O contexto bíblico apresentado aqui se encontra em Salmos 82. Embora seja o capítulo todo, esse capítulo tem poucos versos. E a gente vai ler a partir do verso 1 e diz assim, ó. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens. Cairão como qualquer outro governante. Levante-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Esse capítulo é bastante interessante, tem alguns pontos aqui que nós vamos conversar um pouco. Inclusive, vamos também trazer esclarecimento, né? Que algumas pessoas podem entender essa parte aqui, quando falando dos deuses, como se Deus estivesse, de fato, afirmando que existem outras divindades, né? E aí nós vamos entender o que isso quer dizer. Olha o primeiro ponto que eu separei com base nesse texto. Diz o seguinte, ó. Segundo estudiosos, o Salmo 82 condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino, executado contra os poderes espirituais, que foi identificado dentro do texto como os deuses, né? Que estão por trás dos juízes e governantes corruptos, ou seja, trata-se das forças demoníacas agindo ali por meio de influência
sobre as pessoas que exercem um poder de liderança, né, um poder de influência sobre os moradores da terra. Então, o que é que a gente percebe nesse contexto do Salmo 82? É como se Deus fizesse ali uma reunião e desse um carão, né, nos seres que estão, de certo modo, atuando como influência aqui na terra. E aí ele vira-se para os demônios e diz o seguinte: olha, vocês são criaturas minhas. Eu sou o pai de vocês, mas vocês terão o mesmo desfecho dos homens. Vocês vão perecer, vocês vão morrer. Por quê? Porque estão fazendo coisa errada. Estão influenciando errado, estão favorecendo os ímpios, estão, de certo modo, privilegiando aqueles que são maus na terra. E como a gente sabe, aqueles que, de certo modo, trilham um caminho torto, né? Um caminho da injustiça, essas pessoas terão que prestar conta com Deus. Inclusive estarão junto, no mesmo balaio, com os demônios e Satanás. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Nesse e em outros textos, os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado em favor da justiça. Essa não é uma preocupação periférica das Escrituras. É um tema central na mensagem dos profetas em todo o Antigo Testamento e que foi tratado por Jesus quando esteve neste mundo. Como eu mencionei anteriormente, a preocupação, né, dos necessitados, dos aflitos, das pessoas que estão, de certo modo, sofrendo injustiça, estão sendo perseguidas, né, que até mesmo podem até ser vistos como uma minoria, a gente percebe que em toda a narrativa bíblica, as pessoas que se posicionaram ao lado de Deus, que escolheram a Deus como seu Senhor de suas vidas, essas pessoas, em algum dado momento, elas sofreram algum tipo de perseguição, algum tipo de situação complicada e difícil. Né? Isso foi comum para todos eles. É interessante que quando a gente vai lá para o contexto do Apocalipse, existe um rio lá, né? E o sangue dos mártires está clamando no trono de Deus por justiça, né? Clamando para que Deus, de certo modo, vingue aquilo que foi causado, o dano que foi causado a eles. E aí o Senhor, quando vier em seu trono de glória, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai vindicar o sacrifício, né, a posição dos seus santos, das pessoas que consolidaram a sua vida ao lado de Jesus. E assim, o Senhor trará a verdadeira justiça para aqueles que escolheram o lado correto. O outro ponto que eu separei é o seguinte, ó, Deus revelou o que deseja e exige daqueles que afirmam amá-lo e obedecerem. Aí a gente pergunta, o que foi que Deus ordenou, né, para mim e você, que nós declaramos que nós tanto amamos como também queremos obedecer aos seus mandamentos? Olha só o que diz aqui o contexto de Miqueias 6:8. Diz o seguinte, ele já mostrou a você o que é bom, viu? E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Percebe que o nosso Deus, ele não pede muito de mim, de você? Não pede nada demais, nada grandioso, nada impossível. Ele pede coisas simples, mas que no mundo em que a gente vive hoje, aparenta e até parece ser algo impossível. Repetindo, ele pede que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. 3 coisas bem simples. Seguindo, e o último ponto do nosso estudo é, essa verdade é apresentada em toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus disse, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Você quer ser conhecido como um discípulo de Jesus? Você só precisa fazer algo muito simples. Você só precisa amar uns aos outros. Davi, o que é que eu tenho que fazer em termos práticos? Você deve proporcionar bem-estar. Você deve fazer com que as pessoas sejam felizes, se sintam bem com você. Porque quando você proporcionar isso a outras pessoas, elas não apenas irão afirmar, mas também irão testemunhar que, de fato, você é um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Se você, por acaso, está andando em um caminho contrário, quem sabe trazendo aí
e levantando um sentimento ruim nas pessoas, proporcionando uma experiência ruim, com certeza as pessoas também não irão enxergar ou não irão conseguir ver o Cristo que você diz professar, né? É uma questão de incoerência. Mas se você anda no caminho correto, se você está fazendo tudo aquilo que Papai do Céu pediu, com certeza você vai estar promovendo um bem-estar, uma satisfação, uma alegria, um prazer que somente os verdadeiros discípulos de Cristo podem proporcionar aos outros, tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo hoje falando sobre Deus ama a justiça. E se o nosso Deus ama a justiça, eu e você também devemos amar, porque somos filhos dele e estamos caminhando seguindo o seu modelo e exemplo, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo estudo para a honra e glória de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.